Muito bem, estamos aqui mais uma vez, continuamos no semestre. Nossa, o pessoal de casa tá falando, de novo, esse não, semestre. O pessoal de casa tá pensando assim, nossa, esse semestre durou uns 6 meses, né? Mas 6 meses sai a cada 15 dias um programa. Ah, semestre. O semestre. Semestre. Estamos aqui com mais uma fera. Gente, é que assim, aqui eles dão alimento, moradia, a gente ficou. A gente tá aqui. Tá confortável. Crente é fogo mesmo, né? Aqui é o monte da transfiguração, a gente ficou, fez a tenda e Mas pronto. ofereceu comida, a gente fica. Moradia nem tanto também, porque a gente tá num lugarzinho que é tão apertadinho, que você entrar no banheiro você tem que entrar rodando assim, sabe? Senão você não entra. O Marquinhos e o MV do JV na estrada mais uma vez com a gente para recebermos Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior. Pastor Paulo Júnior. Eu não fui criado num ambiente de pastor, eu esqueço. Mas eu até prefiro que seja São Paulo Júnior. Paulo Júnior então, meu xará. Pelo sotaquezinho, jeitinho de falar, vocês já perceberam que ele não é daqui de São Paulo, né? Eu sou lá de onde os queijos rolam. É de Minas? Sou lá de Minas Gerais. Mas agora tá eu tô morando em Goiânia. Goiânia, a ficha lá. Fazem 6 anos que eu tô em Goiânia. E essa... A cultura mineira e a goiana são muito parecidas. E essa é uma prova de que alguém da área tecnológica, exata, pode entender da Bíblia também, né? Com certeza. Engenheiro civil, né, Paulo? Exato. A minha formação é em engenharia civil e depois de terminar a faculdade, trabalhei um bom tempo como engenheiro e também fiz teologia. Você acha que o fato de ser engenheiro civil ajuda você na obra de Deus também? Ah, com certeza. Na época, assim, que eu venho de uma história de família cristã e tal, criado em lar evangélico, mas não tinha nenhuma experiência com Deus, até achava que isso não tinha relevância nenhuma, e isso era coisa só pra gente velha, pra quem não tinha mais nada pra fazer. E comecei a me desviar muito cedo, dei muito trabalho assim em casa, e aí tive uma experiência com Deus aos 15 anos de idade, foi algo assim que mudou mesmo o entendimento, uma experiência muito forte, e desde aquela época eu entendi que Deus tinha um propósito pra minha vida, eu tinha um chamado, uma vocação, um propósito para cumprir. Nesse tempo eu fiquei em muito conflito, porque o meu conflito era, bom, já que Deus tem um chamado para minha vida, eu vou para o seminário, ou eu vou fazer faculdade, minha vontade era fazer faculdade de engenharia. Depois de orar muito, chorar muito, finalmente eu tive uma direção de Deus e entendi que eu deveria fazer primeiro engenharia e depois seminário. Eu primeiro tinha que resolver essa questão profissional, de formação, de capacitação, e isso seria uma ferramenta para cumprir uma vocação. Eu perguntei isso porque isso aconteceu comigo parecido também. Eu, no meio da faculdade de Ciência da Computação, eu senti que Deus me chamava para fazer alguma coisa para Ele. Mas eu pensava, como que eu vou servir a Deus com essa faculdade, né? Com essa formação? Eu não fiz teologia depois, mas hoje eu sirvo a Deus com o que Ele me deu de talento na minha própria formação, né? Isso é engraçado porque, assim, às vezes as pessoas pensam assim, mas eu sou fisioterapeuta, o que eu posso fazer no reino? Gente, dá pra fazer. Independente da sua profissão. Eu sou analista de sistema, dá pra fazer. Eu sou farmacêutica, dá pra fazer. O que uma farmacêutica pode fazer? Pode filmar o Paulo Júnior, né? Tava filmando lá até agora. Sabe o que eu acho mais tremendo, talvez, na profissão? Não é só o aspecto, assim, da prática profissional. Eu acho que é muito importante se cada um olhar para a sua formação profissional e entender os princípios e conceitos que estão embutidos ali. Então, acho que essa fundamentação do entendimento, a forma como a palavra de Deus lá, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Então, na verdade, a engenharia me ajuda muito porque eu entendi na engenharia muita coisa daquilo que vocês estavam vendo lá, a gente compartilhar, então, eu entendi a engenharia pelo aspecto da compreensão espiritual. Então, isso hoje me ajuda porque eu tenho elementos. A Bíblia é rica em dizer, bom, o reino de Deus é como uma semente. Poxa, então tudo está relacionado lá com botânica, com agricultura. Pois é. Então pronto, você vai entender aquilo no seu aspecto invisível. E isso vai te ajudar a aplicar aquelas leis no aspecto prático, né? Uma mulher quando está para dar à luz, então, puxa vida, tem tanta coisa. Agora a gente não tem tempo, mas, por exemplo, eu compartilho uma matéria lá sobre sexualidade e a gente usa todos os conceitos, né, da relação física para entender todo o conceito espiritual dos relacionamentos. Então, eu acho que a formação profissional, quando a pessoa entende que ela pode entender aquilo na sua verdadeira forma, vai ser ferramenta em qualquer área. Deus usa sempre, né? É uma ferramenta na mão de Deus, uma ferramenta útil. Né? Ele nunca é só um botânico, ele nunca é só um engenheiro ou um médico. Né? Ele é um homem espiritual que tem aquela ferramenta para traduzir através dela suas convicções espirituais.
É interessante, uma vez eu ouvi o Rick Watts falar que o Gênesis e também Isaías foi escrito tem que ser um engenheiro para entender sobre os firmamentos, entender toda a linguagem ao qual foi descrita a Bíblia, para você começar a entender um pouco depois a teologia por trás disso, de falar que a terra é onde Deus descansa, o céu é o seu trono, sobre o templo, palácio de Deus, é um pouco disso também. Então ele falava assim, só um arquiteto vai começar a entender mais claramente quando lê isso aqui. E principalmente se a gente pudesse estimular melhor os nossos jovens, eu acho que até a gente já está falando um pouco daquilo que é a matéria aí da nossa discussão, entender os nossos jovens, ajudar os jovens a entenderem que a formação profissional dele deveria ser uma tradução da sua identidade. Ou seja, ele buscar na sua formação profissional uma tradução da sua identidade. A Bíblia diz que uma árvore só dá frutos segundo a sua espécie. Então, o ideal é que você equipe com as ferramentas da medicina um médico. Então, a faculdade não fará um médico. A faculdade vai equipar um médico. Então ele tem uma natureza de médico, ele tem uma identidade voltada para aquilo. Então, Adriana, ela diz que é farmacêutica. Então, não é a faculdade de farmácia que fez a Adriana ser farmacêutica. O ideal é que a farmacêutica Adriana esteja sendo equipada na faculdade. Porque a vocação vem antes. Pronto, é o nome, né? É a identidade sendo traduzida na ferramenta. Porque eu penso assim, lá em Gênesis, já que a gente entrou nesse assunto, a gente vai um pouco aí também. Eu vejo lá em Gênesis, no mandato cultural, quando manda dar o nome, cultivar, a essência de todo trabalho é servir. Aonde nós vamos servir é por onde nós fomos vocacionados. Seria isso, né? Com certeza. Alguns vão servir. Isso que é um pouco de um erro que a gente faz. E às vezes, irmãos piedosos, eu já cometi assim, você vai servir a Deus, então larga tudo que você tem. Mas não necessariamente é dessa forma. Alguns apóstolos largaram a pescaria, mas outros... Eles não largaram a pescaria, eles melhoraram a sua maneira de pescar. Tá certo? Eles eram pescadores. Pronto, porque Jesus vem que eu vou fazer de vocês pescadores. Sabe que eu passei por isso, né? Você foi pescador? Por isso que ela fazia as pérolas, né? Não, mas é que eu pensava que eu só podia servir a Deus se eu fosse pro seminário. E eu quis jogar minha carreira na lata do lixo, assim, tipo, abandonar tudo. Pensar que para servir a Deus eu tinha que fazer tudo. Quando eu fui descobrindo, né, aos poucos, que eu poderia contribuir, aí aquele entendimento, né, aquela identidade criou-se na minha cabeça. E hoje eu uso muito do que eu aprendi nas faculdades que eu fiz para servir a Deus. Com certeza, quando Jesus manda a gente deixar, porque ele fala pra gente deixar até... Pai e mãe. Tudo, até mulher, né? Fala, aquele que não amar a mim mais do que sua esposa, enfim. Esse deixar não é no sentido de abandonar, né? É no sentido de deixar uma relação que era de uma natureza para assumir isso numa relação de outra natureza. Porque geralmente essas relações foram estabelecidas a partir da nossa carência, das nossas incertezas. Então nós temos que deixar de ter uma relação com essas coisas a partir das nossas expectativas, incertezas e carências, para ter com essas mesmas coisas uma relação a partir das nossas convicções. De modo que elas nos traduzam, mas não nos resolvam. Então nós temos que ser pessoas resolvidas, traduzidas nas relações, para que nós não sejamos carentes das relações para poder sermos resolvidos. Então nós somos resolvidos em Deus para sermos traduzidos nas relações, seja a relação com o trabalho. Então eu vou deixar uma relação de natureza expectativa e vou agora ter uma relação de natureza consciente. Então agora o meu trabalho profissional, ele me traduz, ele não me resolve. O engraçado é que porque eu não tenho crise de identidade. Mas... Tudo isso que você está falando, Paulo, tem a ver com o que a gente quer discutir aqui, sobre a vida cristã, relevante, tudo mais. Você está usando só uma área da nossa vida, que é a área acadêmica, aí, a formação, para quem está ouvindo, que realmente é um estresse, é algo que gera crise no coração tensão, e na cabeça do jovem, ou de quem tem que decidir o que vai fazer da vida e como vai servir a Deus. Mas isso se traduz e se encaixa diretamente na nossa vida cristã também. Então essa relação, a gente tem que entender muito bem como é que a gente pode se relacionar com Deus, para a gente poder entender como é que vai ser a nossa vida cristã. Relacionar conosco e com os outros. Um problema talvez aí, seguindo essa linha, é que aos 18 anos, 17, a gente ainda não sabe direito a nossa vocação. E por isso que às vezes as pessoas buscam na faculdade algo que vai a definir e não que vai a refletir ou capacitá-la. Talvez, é lógico, daí a gente teria que discutir sobre o sistema, que eu acho que tá, assim, tem outros tipos de sistema onde você faria cursos especializantes. Não, mas eu falo por mim, eu escolhi ciência da computação com 17 anos.
Eu gosto hoje, mas não é... Se fosse hoje, eu não escolheria nunca essa profissão. Tanto que agora eu estou fazendo uma segunda faculdade, que é o que eu amo, faço com muito amor, que é mídias digitais, uma coisa muito mais específica para o que eu gosto de fazer hoje, e está diretamente envolvido com o meu ministério. Então, aos 17 anos, com certeza não tinha maturidade para saber o que eu seria pro resto da vida. Porque a gente... Você era. E pelo que ele está falando, a gente tem que saber o que a gente é para depois a gente buscar o que fazer. Estimular a criança, o jovem, a entender e a compreender, a discernir sua identidade. De que espécie ele é, que verbo ele encarna. E quando eu estou falando de verbo, eu estou falando verbo mesmo. O verbo lá que é a palavra que vibra na frase. Não há sentença sem verbo. Eu posso ter uma sentença sem predicado e sem sujeito, mas não tem sem verbo. Então, porque o verbo sentido, né? é isso, é o que dá a alma, que dá o sentido, é a palavra que vibra. Então, qual é o verbo que eu encarno? Né? Então, qual é o verbo que me traduz, que diz quem eu sou? E aí eu vou encarnar esse verbo. Eu vou, dos vários meios que eu disponho, eu vou encarnando isso. Então, há uma crise de identidade. Na verdade, a grande crise hoje, ela não é de competência, ela é de identidade. E você acha, Paulo, que na vida cristã, como é que isso se traduz na vida dessa crise de identidade? Porque hoje em dia, o que a gente é? O que eu sou? Eu sou um cristão, mas eu ajo como cristão. Qual é o verbo que vibra? E eu acho que, assim, todo meio que a gente está vivendo ajuda mais ainda da gente ter essa crise. Sem dúvida, né? E influencia, né? O que você tem para falar em relação a isso? Qual é a sua leitura? Qual é a sua leitura? Qual é a sua leitura? A leitura que você faz de forma prática isso, na nossa vida hoje. Você olha para essa geração, olha para aquilo que você já viveu e essa crise. Qual é a leitura que você faz dessa crise de identidade na vida cristã? Bom, um dos motivos é porque aí a própria igreja, quando você está falando de comunidade, vida cristã, nós estamos falando da comunidade da fé, a família da fé, a igreja. Um dos problemas é que a própria igreja, ela está substituindo o ambiente relacional pelo ambiente operacional. Então, é dentro do ambiente relacional que as identidades são formadas, desenvolvidas e reveladas. E aí nós estamos substituindo esse ambiente relacional por um ambiente operacional, que privilegia as competências, onde a pessoa prevalece pelo desempenho. Então, o ambiente relacional ajudaria essa pessoa no convívio com os outros irmãos a entender de que espécie ela é. Os nomes são dados em família. Então, é na relação. Por isso que foi na relação íntima que Adão, ao olhar para a mulher, lhe deu um nome próprio, que a identificasse. Essa relação ajuda a produzir o senso de identidade. Nós eliminamos a relação e privilegiamos a realização. E a realização vai privilegiar o desempenho. Num certo sentido, nós estamos substituindo, em nome de Jesus, entenda o que eu vou dizer, porque eu não estou falando da cidade terrena que fica em Israel. Nós substituímos Jerusalém por Babilônia. No fim, todas as cidades humanas serão chamadas de Babilônia, onde não haverá relação, haverá realização, onde as trocas serão mediante pagamento e não partilha. Relacionamentos utilitários. Utilitários. Então nós estamos transformando uma consciência de trabalhador em consciência de empregado. Desgraçadamente, nós estamos amaldiçoando os nossos filhos, impedindo que eles sejam trabalhadores. E estamos transformando-os em empregados. Então, em vez de estimular o conhecimento da sua identidade, nós estimulamos qualquer competência que viabilize um bom salário. Então, ele deixa de ter o motivo da expressão para ter o motivo da remuneração. Então, nada amaldiçoa mais do que a mente de um empregado, que faz tudo por salário. É verdade. Mas isso é uma realidade muito forte. Você hoje, falou né? isso, né? O trabalhador contempla o fruto, porque o fruto é a tradução do verbo, né? Do trabalho, do valor. E aí as pessoas estão privilegiando o quê? A remuneração. Porque o fruto é a encarnação da identidade. É aquilo que vai perpetuar o processo. O salário ele é estanque, porque ele é de fora para dentro.
O fruto é de dentro para fora. O fruto é uma tradução de uma consciência, transformando uma consciência que é invisível numa realidade visível, palpável e, mais do que isso, transferível. Porque o fruto estabelece um processo. O fruto, mais do que ser o resultado, é a concretização de um processo que vai se continuando. Então, eu não trabalhei apenas para ter um resultado. Eu trabalhei para estabelecer um processo que continua depois de mim. Isso é fruto. Agora, o salário, ele é estanque, ele é medido. Por isso que, às vezes, alguns falam que quando a gente faz um trabalho e a gente sai e esse trabalho morre, a gente não cumpriu direito o nosso trabalho, né? E aí, porque você, às vezes, obteve um resultado. Esse resultado remunera o seu esforço. Mas ele não deixou fruto. Não gerou fruto. E também tem a mentalidade do serviço também, né? Porque se a gente ficar com essa mentalidade de trabalhador, de assalariado, e o serviço, e o servir? Aonde que está o servir? Mas esse serviço pelo salário, ele gera medo, porque ele não contempla o erro, né? O erro é o colapso da remuneração. Então, se você errar, você não vai ser remunerado na medida da sua expectativa. É como por se isso, fosse uma obediência mecânica ou condicionada é mais do que uma obediência, é uma subserviência. Então o cara é subserviente. Ou seja, ele cumpre sem ter a consciência do propósito. A importância do que ele está fazendo. A importância. Né? E na vida cristã, qual que é a importância de a gente entender isso para refletir uma vida cristã? Jesus diz, por exemplo, que a minha obediência tinha que ser a tradução da minha amizade. Então, posso só completar essa sua pergunta, porque mandaram aqui pelo Twitter um cara chamado Pastor Júlio, no Twitter. Então, juntando essa pergunta do Marcos, Paulo, ele quer saber, a igreja tem influência na vida cristã do jovem? Com certeza. Vamos ver, assim, é importante a gente fazer uma separação, né? O que é a igreja? A igreja é a de Cristo, certo? Nem tudo o que nós estamos vivenciando aí é a igreja. Dentro dessa massa de circunstâncias caóticas está a igreja. A igreja no fim, vai sobreviver a tudo isso. A igreja não é, a igreja está. Ela vai sobreviver a tudo isso. Também. Ela é superior a tudo isso. Nós não precisamos ficar estressados com o destino da igreja. Ninguém precisa perder o sono por causa da igreja, porque ela vai sempre muito bem obrigado, está ficando cada dia mais bonita, sem ruga, sem mancha, o destino dela está garantido. Não envelhece. Não envelhece, ela rejuvenesce porque é Cristo que está plantando. Agora, a igreja é o ambiente dessa formação de valores. Porque é um ambiente seguro. A igreja é o melhor lugar para errar. A igreja é o melhor lugar para não dar certo. Porque é seguro. Deveria ser. Porque é um ambiente de amigos. E amigos sabem o que fazer com os erros dos outros. Sim. A igreja não é um ambiente de patrões e nem de empregados que punem o erro, mas que corrigem, ensinam. Então a igreja é um ambiente seguro porque é lá que está o extintor de incêndio, é lá que está a rede de proteção, então lá dá para cair do trapézio. Esse é o ambiente, isso é a igreja. A igreja... E se a gente não está encontrando isso na instituição, quer dizer que a instituição não está sendo igreja. Não está traduzindo, não está sendo igreja. Não está sendo a família. Porque a gente fala assim, deveria ser, aí dá a impressão que não existe, mas a gente encontra a nossa igreja. Pronto. Eu encontrei... Aí a igreja está sendo o time, mas não está sendo a família. Exatamente. E a igreja não é o time de Deus, a igreja é a família de Deus. É a diferença que o Ari faz num podcast que ele gravou com a gente, a diferença entre a igreja instituição e a igreja organismo. Exato. Né? É o organismo, igreja, exatamente. A gente está fazendo um processo inverso, nós somos consumidores de frutos, em vez de ser produtores de frutos. Para depois ir atrás. Então a igreja, ela não é a fome, ela é o pão. A igreja não é a sede, ela é a fonte. Na igreja estão as fontes de águas. Na igreja está o pão que é repartido. E aí eu trabalho na certeza de que haverá fruto. E não na expectativa de que haverá remuneração. O fruto é a certeza, porque é a própria expressão do que eu sou. Da árvore. Pronto. Então a árvore, por isso que diz lá, sede fecundos, multiplicai. Então isso é uma contingência inexorável e inegociável da minha identidade. Por isso que a Bíblia diz o quê? Aquele que não produz é cortado. Por quê? Porque ele sobrevive da relação, mas ele não traduz a relação. Então tem muita gente achando que o cristianismo é um cristianismo de sobrevivência. É apenas porque eu esteja lá pendurado na teta da grande mãe lá, que é a igreja, e usando isso como elemento de sobrevivência, e não de vida. Então, o galho que não frutifica, ele é cortado porque ele não é árvore. Ele é parasita. Ele não traduz. Ele não representa o que a árvore é. Então o fruto é essa condição certa. Se eu estou em Cristo, Ele é frutífero, eu sou frutífero. Não tem jeito de não ser. Não faz sentido.
Caramba, tem que ficar pensando agora. Eu tô pensando assim, ainda bem que tá gravando. Depois a gente ouve várias vezes. Agora, você que tá em casa aí, você tá assim, nó, foi pesado. Então você dá o pause, daqui a pouco a gente volta. A gente tá recebendo aqui na lata. Eu acho isso aí, questão. Bacana, assim, porque a gente pensa, aliás, a gente até entende isso, mas não pensa. E é difícil. E quando você fala isso, reflete um pouco o que a gente acha, o caminho, pelo menos, que a gente foi direcionado. Isso, quando a gente pensar que a gente é a árvore que produz, isso tira um peso das nossas costas, dessa cobrança. E eu lembro uma vez que eu ouvi, eu acho que foi o Tim Keller que falou, ele falava assim que quando você tira esse peso, a pessoa vive muito mais. Assim, aquele cara que tirou o peso que você tem que evangelizar, ele consegue evangelizar, porque aí ele vai ser quem ele é, e aí sai o fruto. Por exemplo, você pensa uma coisa difícil que nós estamos arrumando para fazer aí, né? Que a nossa ideia de que a adoração é uma coisa que a gente faz para Deus, né? E não é? Rapaz, pensa bem. A Bíblia diz... Se prepara. Vem mais um. A Bíblia diz... Lá vem mais um pause aí na frente. Não, é porque a Bíblia diz a Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. A adoração é para traduzir para quem não viu Deus o conhecimento que nós temos dele. Quando a Bíblia diz que a adoração glorifica a Deus, não é que nós aumentamos glória em Deus. A adoração não atribui 1 milímetro sequer de glória que Deus já não tenha. Isso é verdade. Então, Deus é glorificado em nós. Então, a glória de Deus aumenta em nós. Ou seja, na medida em que nós adoramos, Deus fica cada vez melhor traduzido através de nós para aquele que ainda não viu. Então todo o nosso empenho... cantando muito? Pronto, para que as pessoas vejam. Para quê? Para que as pessoas... Então, quando eu estou lá cantando, adorando, eu estou pregando, eu estou fazendo aquilo pelas pessoas. Para que elas vejam a importância que elas têm na minha vida. Se eu adoro Deus sozinho, isso vai refletir de alguma maneira em minha vida. Rapaz, aí eu podia só gemer. Uhum. Então, porque para Deus é suficiente a sinceridade. A Bíblia diz que com Deus gemidos inexprimíveis seriam suficientes. Deixa por conta do Espírito. Então, quando eu tenho que tocar a trombeta em tom compreensível, é porque para o homem não é suficiente a sinceridade. Para Deus eu adoraria apenas com a minha sinceridade. Gemendo já estava bom. Quanto mais intenso o gemido, estava tudo certo. Porque dá a impressão hoje que a gente tem que cantar até uma hora que agradou, pronto. Ele vai se manifestar. Pronto, tá vendo? Não. Então acaba que Deus fica sendo o resultado e não o motivo. Exatamente. Então o meu objetivo é traduzir isso cada vez melhor para quem não conhece o que eu conheço. Então para que eu oro? Eu oro para que as pessoas entendam a importância que elas têm na minha vida. Que é uma forma de você expressar o amor. É uma forma de eu ajuntar substância, matéria mensurável na vida de quem não conhece Deus. Isso aí Então o tempo de oração que eu gasto forma em mim uma consciência de valor. A minha oração, no fim, não vai mudar o que Deus já tinha decidido fazer. Porque Ele é abençoador sempre. Agora, eu tenho essa consciência de que Deus é abençoador sempre. Então eu quero conhecer na oração o valor que isso tem. É legal isso porque uma vez o Ed René falou que o resultado da oração é a modificação que ela fez em mim. E na vida da pessoa, porque a pessoa finalmente entendeu. Exatamente. Quando alguém diz assim, eu estou pagando um preço. A gente não está orando para tocar Deus, né? E o jejum entra nisso também? Com certeza, porque jejum não é greve de fome, jejum é dieta. É o quê? Se a gente jejuar querendo emagrecer, então é jejum, né? Jejum é greve de fome, não é uma forma de constranger Deus pela abstinência, de modo que Deus, enfim, resolve para que a gente não morra. Tá bom, então, tá bom. Come alguma coisinha, filho, então... Pronto, então jejum é dieta. O que eu vou fazer? Deixa que eu faço. Eu vou mudar a minha alimentação. Vou deixar de comer uma coisa para comer outra. Eu vou deixar de alimentar uma parte da minha vida para alimentar outra. Alimentar a minha consciência, alimentar a minha noção de valores, para que ao fim do jejum tenha crescido no meu coração a noção de valor, de compromisso, de relação, de modo que ao fim eu esteja mais convicto e certo daquilo que eu estava antes de começar o jejum. Tanto que quando Isaías fala de jejum, fala de quê? Fala de serviço. Qual é o jejum que eu quis? O que você tá... É que eu desatasse as cadeias da opressão, é que eu atendesse papapá. Então está falando de uma dieta, onde eu deixo de alimentar quem? A mim mesmo. E vou alimentar quem? Os outros. Os outros. Mas é isso que eu tava falando. Então, o que você está falando é muito grave. O que eu estou entendendo aqui... Vem cá. O que eu estou entendendo aqui é que o processo que alguns estão fazendo, ou muitos estão fazendo, de buscar adoração, o inverso, buscar a adoração para conquistar Deus, é praticamente o mesmo processo dos que cortam a cabeça de uma galinha para manipular o divino. Com certeza, porque isso é ensino de demônios. Isso é profanar o nome de Deus, se a gente faz isso. Quem nos ensinou isso, Marquinhos? Quem ensinou a gente a pensar da seguinte maneira: faça algo que te dará absoluto controle e domínio do bem e do mal,
E quando você for uma pessoa que domina o bem e do mal, você vai chegar a Deus. Eu sei. A serpente. A serpente. O Didi. Então, agora analisa os conceitos de santidade que nós estamos desenvolvendo. Os nossos conceitos de santidade, de adoração, de oração, de serviço faça algo que te dará total domínio do bem e do mal, e você tendo esse domínio e esse controle, você vai garantir para si mesmo a condição de alcançar Deus. Então isso é ensino de demônios. O mesmo sentimento que houve em Cristo não é querendo conhecer a Deus, não. O mesmo sentimento que houve em Cristo é tendo conhecimento de Deus. Esse tal conhecimento que eu tenho de Deus é que me possibilita esvaziar-me em favor do meu irmão. Então esse é o sentimento de Cristo. Tendo esse conhecimento, ele não se aferrou a isso como sendo o seu direito de posse, mas ele se esvaziou para que os seus irmãos possuíssem o mesmo que ele possuía. Tudo isso parece manipulação, então, mesmo. O que é pior, não é manipulação de gente. São valores invertidos, de valores. Agora, me corrija se eu estiver errado na minha síntese aqui. A gente está falando que aqui a vida cristã ela é uma expressão de amor ao próximo. Com você está fazendo, entendeu? Que vai refletir Jesus. Santidade também. Ou que vai sinalizar Jesus. Não tem outra forma de dizer que eu amo a Deus se não for amando meu irmão. E não tem outra maneira se não E aquele que não ama seu irmão não pode dizer que ama a Deus. Do mesmo modo como eu vi Deus amando, agora eu amo. Então presta atenção, a fé não é... Dessa forma vocês serão reconhecidos, amando uns aos outros. Pronto. Ame o seu inimigo, porque assim você vai ser filho de Deus. Assim vão te reconhecer como... Aquilo que você estava falando antes. Vamos voltar a uma coisa aqui que é legal. Por exemplo, a amizade é traduzida em obediência, porque os verdadeiros amigos têm a consciência de obedecerem uns aos outros. Isso é tão forte que Jesus está dizendo assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Agora lê isso na contrapartida. Ele está dizendo o quê? E eu sou seu amigo? Não, e eu sou seu amigo, e por isso você não pede, manda. Agora o nosso falso pudor não permite a gente pensar que nós mandamos em Jesus, em amizade. Mas é isso que ele está dizendo. Amigos obedecem porque amam. Então a obediência não é uma forma de obter amor. A obediência é uma forma de traduzir. Então ele diz, assim como vocês me viram amando, amem. Então a fé não é para mover a mão de Deus. A oração também não. A fé é para mover a nossa mão. A nossa mão. Toma essa aí. Peraí, pausa. Essa aí. Segura um pouquinho, você que está em casa. Pausa, respira. Vamos continuar. Vamos lá. Eu queria que você falasse sobre aquela questão de orar em nome de Jesus também, que você falou lá dentro. É mais uma palavra. Eu queria mais. Depois dessa tem uma para falar também. Depois eu quero da ceia. A ceia por último. Bom, para entender isso, vamos entender o seguinte: qual é o nome de Jesus? O nome dado por Deus a Jesus é o Cristo. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O nome pelo qual devemos ser salvos é o Cristo. É nascido o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então Jesus veio para, na cruz, se revelar o Cristo. Então, o Salvador, o que me salva é olhar para Jesus e ver que ele, como Filho de Deus, não reteve a sua própria vida, mas ele entregou. Então, essa é a salvação. A salvação é ver que alguém pode depender totalmente de Deus, a ponto de não defender o mínimo interesse particular ou individual. Essa é a mais absoluta dependência de Deus. Amar tanto alguém que entrega toda a sua vida em favor dele. Então é isso que me salva. Salva o meu entendimento, que agora eu olho e falo, bom, então agora eu não preciso viver mais para mim mesmo. Se eu sou filho de Deus, eu posso percorrer o mesmo caminho, e para cada sexta-feira da paixão vai ter um domingo de ressurreição. Filhos de Deus dão a sua vida e ressuscitam, porque vence a morte. Então não há medo da cruz. Tem muita gente que diz assim, vai lá, meu irmão, vai lá pro pé da cruz. Pé da cruz não é lugar para resolver nada. Porque se eu ficar no pé da cruz... Essa daí eu já ouvi. Fala. Da cruz. Não, eu não tenho que deixar isso. Pé da cruz. Se eu ficar lá no pé da cruz, Jesus vai bater nas minhas costas e dizer, escuta, essa é a minha, agora vai pra sua. A minha está resolvida. A cruz de Jesus está resolvida, agora nós temos que resolver a nossa. Então não é o pé da cruz, é como Jesus assumimos a nossa própria cruz. Então orar em nome de Cristo é orar na cruz. Não pedir coisa alguma que seja do meu particular e exclusivo interesse. Aí eu posso assinar essa oração em nome de com o nome de Cristo.
mas na sua cruz. O que você falou? Você falou assim uma coisa lá na plenária que o pessoal deu uma levantada. Você falou, não é Jesus, é o Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. Que salva. Porque o anticristo... Esse aqui é o anticristo, isso, fala aí. Deus não tem O filho, anticristo é pró-Jesus. É muito... Cara, isso aí e não aprofunda dá, nisso aí, pastor, que é eu boa. vou repetir. Essa eu sei. O anticristo é a favor de Jesus. É que ele passou a favor muito de Jesus. rápido. Jesus, por Ele que passou isso? muito Porque rápido. ele Explica queria que direitinho. Jesus continuasse Jesus. É. Lembra quando Jesus começou a explicar a sua verdadeira identidade? Ele diz, agora eu vou explicar para vocês, meus discípulos. Vou revelar. É o seguinte, eu tenho que ir para lá, eu tenho que sofrer, eu tenho que ser humilhado, e eu tenho que morrer Pedro e não ressuscitar. Aí Pedro, vai com. movido de um espírito anticristo, diz assim, certamente isso não vai te acontecer. Poupa-te. Então, o verbo E tem a ver também com a multidão querendo que eles fossem... O verbo, Ei, claro, não, o verbo que traduz Cristo é amar. O amor que entrega. O verbo que traduz o anticristo é poupa-te. Não precisa disso não. Esquece. Vai cuidar de você. Já fez de tudo. Se você não cuidar de você, quem é que vai Você ganha cuidar? mais, moleque. O Exato. pessoal tá rindo porque eu tô... Vai ser Se mais você não feliz. cuidar de você, quem vai tá cuidar? Você tá com uma cara de cara, não tô entendendo nada. Tô entendendo, só que tá travando Poupa-te. agora. Clac, 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 clac. Toda vez que Jesus ouvia essa palavra poupa-te, ele sabia que isso era o quê? Anticristo. Aham. Não se revele como eu quero Cristo. falar, eu fiz seminário, fiz pós-graduação e eu tô travando. É muito interessante. Não é só você, isso. não, É viu? muito interessante. Não, porque é assim, olha, então eu tenho que pensar falando aqui, por isso que pra ajudar os nossos ouvintes também. Eu também. É isso, é A interessante. todos nós, né? Porque indo na tentação, que também tem a ver, aí, a tentação praticamente, eu fico pensando assim, se Jesus tivesse dito sim pra tua tentação, daria muitas igrejas que estão por aí. E a porque tentação- é fama, poder... Claro. E a tentação não era uma tentação de competência, era uma tentação de identidade. Jesus não foi tentado Era isso que eu queria a falar. transformar pedra em pão. porque era fácil pra ele. Pronto, ele foi tentado o quê? Se tu és o filho, use as suas competências Mostra a tua para verdadeira provar. identidade. Não. Use as suas competências para provar quem você é. A necessidade de provar revela uma carência, uma dúvida. É isso aí. E tudo que é feito de dúvida é pecado. Então Jesus não usa para provar, Jesus usa para revelar. Então não há uma dúvida nele. Ele não tem Nem o necessidade de milagre provar. vai ser dado pra vocês, não. Pronto, ele não tem necessidade de provar. Ele não tem. Não, é só pra O revelar. que então. prova? A fé. Ninguém entendeu isso. O que prova é a fé, a consciência. A fé é a consciência, a certeza do que não se vê. É certeza, Então, se eu né? tenho É a a certeza. certeza... Gente, mas Pronto. como é a certeza de que não Pronto, vem? a fé é a certeza. Então não E a tem que provar. convicção. Pronto, eu não tenho que provar. Por isso que eu talvez tenho que após... mostrar. Por isso que Pois é. após a experiência que ele tem com Tomé, ele fala, tá bom, mas você viu. Bem-aventurados os que não viram. Viram E creram. Mas então também não teve fé. Mas não teve. Não. Pronto, mas aí ele está livrando ele daquela forma de conhecimento. Porque a incredulidade é uma forma de conhecimento que obstacula a fé. Incredulidade não é ausência de fé, é uma forma de crer que impede o verdadeiro conhecimento. Então agora ele vai usar um tratamento de choque para livrar ele da incredulidade, para que ele possa desenvolver o conhecimento, a fé. Então é mais ou menos assim, você falou de identidade e tudo, mas Jesus ele nunca sofreu disso, essa é a verdade. Ele soube para que ele veio, ele sabia quem ele era, e ele tinha uma missão. Agora, nós falamos dos jovens, vamos voltar nesse ponto aqui, é fantástico. E aí... E quando isso foi revelado pela primeira vez? Peraí, qual que é a com- pergunta aí? Peraí. Lá a Pegadinha. pergunta Ô, pastor, a pergunta- pegadinha bíblica agora, pastor? Não, quando Lá foi pra- que Jesus revelou pela primeira vez essa consciência de que ele não tinha dúvida da sua identidade? Pra Pedro? 12 anos de idade. Ah, é. Quando era jovem, bem jovem. Pronto, então Jesus Ele fala No que é- templo? está entrando na Sim, sua minha casa. puberdade, Ah, tá em casa, né? jovem, Adolescente. Pré-adolescente. um adulto jovem. Ele Uhum. não era um adolescente, ele era um adulto jovem. Porque ali é a sua primeira ejaculação. Como é que é? Caramba, agora- gente, acho que isso foi... Dá pra fazer 2 podcasts agora? Vai ter que virar 2 isso aqui. Fala de novo. Porque o reino de Deus é como um homem que planta a semente. Então foi a primeira vez que Jesus, como homem, se pronunciou com uma palavra, uma semente. E essa palavra falava da sua consciência de identidade. Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Ele já sabia o que ele estava fazendo. Ele já sabia. Então ele era alguém Porque, às conhecedor da vezes, sua alguns identidade. teólogos podem que mostram assim, eles deturpam, colocando, é a mãe dele que tá empurrando ali
na festa, Pelo senão contrário, ele, ela ficou ele desesperada. ele tá inseguro, Não, ela vai forçando. E aí Jesus fala, o que nós dois temos a ver com isso? Não tem isso, eu não tenho que provar nada aqui. Pelo contrário, eles estavam ansiosos porque pensavam que Jesus era filho deles. E não era, ele era filho de Deus. Então ele é um homem com consciência espiritual, esperando o momento para revelar isso de forma humana. Agora, pastor, do ponto de vista jovem, eu sou convertido há 10 anos. Então eu já cheguei jovem, eu não passei essa puberdade, essa fase da adolescência na igreja. Então, quando eu me converti, eu tinha acabado de terminar a minha primeira faculdade. Estava passando para a segunda. E aí, eu recebi uma carga muito grande, porque eu tinha que ser igual a Jesus, tinha que ser igual a Jesus. Mas com o passar do tempo, Deus foi me esclarecendo, e também o meio que eu fui inserido, a missão, o JV e tal. O que acontece? Essa espiritualidade, essa vida cristã, parecia algo muito distante da minha realidade. Porque você era estimulado a ser como Jesus no comportamento e não na consciência. E aí chegou um ponto que eu falei, eu não vou alcançar. Na prática, eu não vou alcançar. Na prática, nós estamos desenvolvendo um cristianismo de competências, de comportamento e não de consciência. Então estamos dizendo sim à tentação de Satanás. Com certeza. Estamos transformando, tem que transformar. Estamos formando pessoas, estão tentando transformar pedra em pão para provar quem são. E não traduzindo naquilo que faz. Isso atrapalha na evangelização, porque a gente quer brigar para provar Não, isso atrapalha Deus. na formação. Não e o cara fala, não é. Sendo que se fosse, a gente não ia brigar. Cara, a gente prega o evangelho partindo de um pressuposto, né, Marquinhos? Que o cara é perdido até prova em contrário. Hoje eu prego o evangelho, que o cara é salvo até prova em contrário. Então eu não convido ele para aceitar. Eu pergunto para ele se ele quer negar. Não, sério mesmo? Não. Lógico, agora que você sabe que Deus te ama, fez tudo pra te salvar, nega. Eu quero falar que não tá servindo bebida alcoólica. Agora é a primeira vez talvez eu vou botar um contraponto aqui, tentar. No mundo pós-moderno, onde eu fico pensando assim, o cara aceita, assim, ele aceita Jesus e aceita qualquer coisa mais, o duende. A chave tá aí, aceitar. Então, não, aceita tudo, aceita vaca, então você nega que Jesus é o único salvador da sua vida? Você nega que você é filho de Deus? Não, ninguém que nega. Deus ama você. Ninguém nega. Então agora é só uma questão de você se submeter, se ser coerente a isso. E se ele porque não é uma questão de aceitar, é uma questão de se submeter. É a primeira vez, uma vez eu ouvi falar assim, cara, um dos grandes problemas da igreja é que nós estamos convidando as pessoas para aceitarem Jesus. Então acaba que elas se assenhoriam de Jesus, porque Jesus é quem entra na vida delas. Não, mas elas não sabem o que significa isso. Elas que têm que entrar na vida de Jesus. É verdade. Então elas têm que se submeter. Mim, pronto. Nova criatura. Eu vou conectando os meus versículos. Agora, olha só que interessante. Pronto, então agora, uma vez que agora você não é mais ignorante, então das duas uma, ou você submete ou você é rebelde. Mas ignorante você não é. Você deixa o cara sem opção também. Amaldiçoou o cara. Gente, mas não, amaldiçoar não. É um divisor de águas. A pregação do evangelho ou é bênção ou é maldição. Exatamente. Claro. Não existe uma vez que agora nós estamos deixando uma alternativa, que o cara aceita ou não, e aí ele cria um universo paralelo supostamente semi-positivo. Mas você faz o cara pensar também. Claro, com certeza. Você dá a escolha, dá a opção pra ele, mas faz ele pensar demais. Uma vez eu conversando com o Raul Clay, ele falou assim, a gente ficava brincando na época de seminarista, qual que é a sua heresia? Cada um tinha, a gente brincava, cada um tinha direito à heresia particular, né? Mas brincadeira, na verdade, é um pensamento diferente, não necessariamente heresia. Ele falou assim, eu não sei, eu tenho um pensamento que diz assim, a grande surpresa da humanidade, principalmente dos crentes, vai ser descobrir que Deus já fez amizade, já se restabeleceu com o homem faz tempo e já não tem mais nada, porque em Cristo já foi pago tudo, é só agora a gente descobrir. Seria mais ou menos isso que você está falando assim? A grande surpresa nossa é que a gente vive como se os humanos estão contra Deus. Mas na verdade, Deus nunca ficou de mal do homem, mesmo quando o pecado. Nós temos que entender que Deus não é susceptível dos nossos erros. Olha, o nosso pecado não torna Deus pior. E nem nos torna menos. E nossos acertos não tornam Deus melhor. Que Deus então você está vendo que uma coisa está ligada à outra? Nós ficamos achando que os nossos acertos vão tornar Deus melhor. É por isso que a gente acha que os nossos erros tornam Deus pior. Mas é justamente isso, Paulo, agora, quando você falou de consciência e... Agora, porque é tanta coisa que tem... Não, mas deixa eu só voltar no ponto 59, aqui. Presta atenção, Isaías 59. Sim, senhor. Começa dizendo o seguinte: o ouvido não está surdo para que não possa ouvir, a mão não está encolhida para que não possa salvar. Então, lá, ele começa garantindo que Deus ouve. Depois ele diz, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E encobrem de nós o seu rosto para que ele não nos ouça. Mas ele acabou de dizer que os ouvidos dele não estão tapados. Aí ele vai dizer que, na verdade, é o seguinte:
Não é que Deus está de costas virada para nós. Há uma nuvem, há um véu cobrindo. E não é cobrindo a gente de Deus. É cobrindo Deus da gente. Então há algumas formas de pedidos que Deus não ouve por amor a nós. Mas não porque ele seja surdo. Ou porque ele não está escutando. E aí toda a descrição que vem lá fala de iniquidade, perseguição, injustiça, maldade. E fala de tudo aquilo que a gente faz. E aí lá conclui dizendo o seguinte. Deus olhou para tudo isso e ficou perplexo que não houvesse ninguém que interceptasse esse processo. Não havia ninguém que fizesse um cruzamento. Então o que choca Deus não é toda essa tranqueira de coisas que nós estamos fazendo. É esse paralelismo. É que apesar de toda essa miséria, ninguém se dispõe a cruzar o caminho do outro. Exatamente. É esse paralelismo. Então é isso que faz com que a minha oração não seja ouvida. A gente caminha porque pro mesmo é uma oração sentido, de paralelo. A gente caminha para o mesmo sentido, mas a gente nunca cruza os nossos caminhos. Então nós estamos enviando para Deus um punhado de orações paralelas. Não são intercessões. Não são interceptações. Então muitos clamores que nós estamos direcionando são clamores que estão subindo de forma paralela e não cruzada. Então esse paralelismo Deus não ouve. Por amor a nós. Então não é que Deus nunca, quando o homem pecou, imediatamente após o homem pecar, Deus estava no mesmo lugar onde sempre esteve. Para falar com o homem. Deus veio. Como sempre vinha. Como todos os dias aconteceu. Pronto. Deus veio. Então nosso Deus pecado veio não criou uma nódoa de ressentimento. E por que foi afastado do Éden? Por que foi afastado do Éden? Porque nós tínhamos um caminho a percorrer. Certo. Nós tínhamos um caminho a percorrer, porque nós não podíamos mais nos alimentar de uma fonte de sobrevivência. Da árvore da vida. O Éden é a decepção necessária. O Éden é para provar para nós que mesmo em ambiente... Então é meio bartiano isso, que todo o processo faz parte da criação. Mas assim, Deus Seria não isso? criou isso. Todo o processo faz parte da história de Cristo. Da redenção. Da redenção. A história de Cristo. Deus está contando a história de Cristo. Eu pessoalmente acredito que aquele Éden é para provar para nós que mesmo em condições ideais nós encontraríamos falta. E aí, mas você não está querendo dizer que Deus proporcionou isso. Eu estou querendo dizer que ele permitiu com certeza. Mas que ele não proporcionou. Ele não... Ele sabia que ia acontecer, mas ele não proporcionou. Deus não tem que induzir o mal. Ele apenas permite. O mal acontece toda vez que Deus não induz o bem. O bem é induzido. A virtude é induzida. É igual o carrinho de controle remoto na subida. Toda vez que você não tá empurrando o botãozinho pra cima, solta, ele desce. O mal é espontâneo. O mal é a gravidade. Se Deus não joga no controle remoto pro bem, o bem tu cai. É sobrenatural. Né? O bem é sobrenatural. Por isso que criança já nasce fazendo maldade, né? Eu achei fantástica essa pergunta de você é filho de Deus e se tornar submetido a Ele. Porque às vezes quando você chega pra uma pessoa e fala assim, e aí, vamos aceitar Jesus hoje? Mas o que é aceitar Jesus? O que significa aceitar Jesus? Não, Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Mas o que significa isso? Eu não preciso de ninguém pra me salvar. Cara, e aí você vai explicar isso pra pessoa, é muito, muito difícil. Mas por que agora quando você pergunta... Perdido é uma ofensa, pastor. Não, agora por que isso ficou tão famoso? Agora quando você pergunta se você é filho de Deus... Isso com marketing, eu acho assim, tem um pouco a ver com a prateleira, onde você vai no supermercado, você pega Jesus aqui e coloca no seu carrinho. Porque de novo nós estamos focados no comportamento. Então nós estamos achando, nós estamos achando que o pior problema do cara é o pecado. E a Bíblia diz que são as nossas iniquidades. Então a Bíblia diz que é o seguinte, a iniquidade concebendo dá à luz o pecado. Então o pecado é a parte visível de um elemento invisível. Então eu estou tratando o pecado e não estou tratando o elemento invisível, que é a iniquidade. E o que isso seria iniquidade? Não vamos chegar lá, não é a mesma coisa. A iniquidade meu pai, que concebendo... iniquidade? Ele falava pecado. Não. Isso. Também é um pecado. O pecado é a forma como ela é explícita, como nós revelamos nossa iniquidade. Então veja, Ele que perdoa os nossos pecados também nos purifica de toda iniquidade. Então, são dois elementos. Se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo para perdoar os pecados, também nos purifica de toda iniquidade. Então, a confissão do pecado não é para resolver o pecado. A confissão do pecado é para resolver a iniquidade. Porque o pecado já foi perdoado de todo mundo, até de quem não se arrepende. Porque existe só um único sacrifício pelo pecado.
E o teólogo aqui me corrige se eu estiver errado. Certo? Porque não há mais sacrifício pelo pecado. Não. Um único ato de justiça... Aliás, Hebreus vem corrigir Pronto. Um único ato de justiça perdoou todos os pecados. isso. Mas é a diferença, tem aquela diferença de pecados e pecado. O pecado é a iniquidade. nossa iniquidade. Entendi. Que dá à luz pecados. É que seria... O Atmani falaria que é a diferença da cruz e do sangue. Pronto, então vamos ver o seguinte, o que é iniquidade? Quando a Bíblia traduz justiça, a justiça de Deus, ela é revelada na equidade. O reino de Deus é um reino de equidade, ou melhor, é um reino de justiça, e o seu cetro, o cetro do seu reino, lá em Hebreus 1, é um cetro de equidade. Então, Deus faz justiça compartilhando o direito. Então, Deus faz justiça distribuindo o direito com quem não tem. O homem natural faz justiça reivindicando e defendendo o direito. O sentimento de Cristo é que ele, tendo conhecimento, não usou isso como sendo seu direito, mas compartilhou isso com seus irmãos. Equidade. O que é a iniquidade do homem? A iniquidade é diferente de impiedade. Impiedade é o homem mau. Iníquo é o homem bom aos seus próprios olhos. O homem que entende o bem como direito. Então, foi a iniquidade que deu origem ao pecado lá no Éden. Porque o homem entendeu que o bem não era fruto de relacionamento nem de oferta. Mas o bem seria o resultado de uma ação que lhe daria o bem como direito. Ter posse de Deus. Então, muitas vezes hoje a gente jejua, louva, é santo, para ter Deus como direito. Então, isso é iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos os corações. Então lá não está dizendo que é por se multiplicar a maldade. Então o que está se multiplicando no mundo hoje? O senso do direito. Eu sou bom e tenho direito. Vamos traduzir isso de modo melhor. Por exemplo, não é o erro do outro que me ofende. Eu não fico ofendido pelo que o outro fez de errado. Porque não é a sensibilidade para o erro que me ofende. Porque a sensibilidade para o erro é divina, fala de quebrantamento, de misericórdia. Então, se eu fosse um cara sensível para o erro, eu ia ser primeiro sensível para os meus, ia viver quebrantado, com certeza, exercendo misericórdia. Mas por que eu fico ofendido? É pelo senso do acerto. Eu fiz uma coisa certa e agora eu tenho o direito que as pessoas me tratem de modo correto. Então eu fico ofendido porque eu me acho bom o suficiente para merecer do outro um acerto. Uma atitude assertiva. Assertivo. Então quando ele erra comigo, ele está ferindo o meu direito. E o meu direito vem de que eu fiz a coisa certa. Agora, isso é o quê? Iniquidade. Então é isso que dá luz ao quê? Aos pecados. Uhum. Então por que eu confesso pecado? Porque finalmente eu confesso que eu não tenho direitos. Por isso que, confessando os pecados uns aos outros, nós somos curados. Porque se eu confessar o meu pecado aqui pro Marquinhos, é o mesmo que eu estou dizendo para ele o quê? Eu tenho o direito de reivindicar. Você tem direito de errar comigo, Marquinhos. Tá me devendo. Mas eu tô te devendo então... uma. Não, porque se eu confesso para você o meu pecado, eu não tenho sobre a sua vida o quê? Direitos. Você tem comigo todos os créditos. Então tem que confessar o pecado pro outro? Porque Deus já sabe dos pecados. Então a confissão do pecado não é para eu ser perdoado. A confissão do pecado é para eu ser curado. E para eu ceder meu direito. E para eu ceder meu direito. Verdade. Porque perdoados nós já fomos. Então presta atenção. Eu sou perdoado. É bom. Eu Vamos sou. voltar, porque senão você vai dar Eu uma- sou perdoado. Presta atenção. Eu sou perdoado porque eu me arrependo ou me arrependo porque sou perdoado? Peraí, repete, pastor. Eu digo assim, porque o perdão é a escada do arrependimento. Não tem como. Por Deus não ter nos perdoado, eu me arrependi na cruz. Então acabou. É assim que devemos fazer o Então, próximo. o pecado Eu sempre veio falo, antes. a marca de um religioso é não saber perdoar. Pronto. Porque o perdão, você libera o perdão, e aí, através do seu perdão, pelo menos foi assim com Cristo, me constrangeu a me arrepender-se depois. Então o arrependimento não é uma forma de obter perdão. O arrependimento é uma Não, forma de você traduzir já- perdão. Traduzir já tá E todo perdoado. arrependido perdoa. É verdade. O primeiro É sinal isso. de que eu sou uma pessoa arrependida É que eu É perdoo. perdoando. Porque eu entendi. Então, eu arrependo porque sou perdoado. Então, o perdão é antes do arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento é a quebra da iniquidade. Porque agora eu não tenho sobre ninguém o quê? Então, a iniquidade Direito. é o direito. É justamente aí. É o direito próprio. Aí eu queria E que a cristão Polly que tivesse não aqui, que é perdoa, uma então? seminarista que fez direito, que ela ia... Não, e cristão cristão que não perdoa? vai queimar no então? mármore do Ele inferno. não se Cristão que não perdoa é arrependeu? porque ele Eu não conheço vários entendeu o cristãos quê? que não E perdoam. por que ele não entendeu? Por que O que ele não perdoou? arrependimento? Porque ele não entendeu que foi o quê? Perdoado. Por isso essa Exatamente. pessoa
pessoa está sempre entregue aos seus atormentadores. Agora, pastor, porque ela vivem amargurados, então. Isso daí não é justamente aquilo que quando a gente começou a discussão, aquela tensão ou crise entre consciência e comportamento? Com certeza. Porque a gente tem a crise do comportamento, sendo que o comportamento gera em nós a crise, que é essa expectativa. Exatamente. Se eu avaliar pelo comportamento... A consciência, você falou exatamente o seguinte, e eu falava isso, eu falei, caramba, tá errado. Você falava assim que você quer aceitar Cristo, que Cristo ele é do tamanho do vazio que você tem, e Cristo pode vir e preencher. A gente fala isso. Graças a Deus que não é, né? Então, mas eu descobri isso faz pouco tempo com você. E você falou exatamente o contrário. Imagina o tanto que ele seria pequeno, né? E você falou exatamente isso. Porque o que Cristo faz é que Cristo preenche de dentro para fora. E extravar de dentro para fora. E aí ele... Pronto. Então aí é a consciência, tudo que está sendo passado pra gente, o que a gente ouve... É fundamentado em comportamento. É fundamentado em comportamento. Porque é uma anulação da graça. E aí, como tem uma vida cristã relevante, na verdade, com essa crise, com essa tensão? Na verdade, a gente acaba misturando um pouco as questões de natureza e ordem. Então, por exemplo... Vai vir outro. Não, mas presta atenção. Mano, uma vez que eu tenho... O que diz lá 2 Coríntios 5? A ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Então significa que agora eu não conheço apenas Jesus, elemento visível, mas eu conheço Jesus, o Cristo, realidade invisível, o homem que é do céu. Amém? Pronto. Então agora ninguém... É aquele amém, hein? Deixa eu explicar, o amém dele entendeu? Tá bom, eu entendi. Então agora, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então eu não conheço Marquinhos, Adriano, eu não conheço ninguém. Quem me vê, ninguém mais eu conheço segundo a carne. Eu não lido com essas pessoas segundo o seu comportamento. O que diz lá em 2 Coríntios 5? Se for ler lá, diz o quê? Como é que Deus fez isso? Ele nos reconciliou, não atribuindo aos homens os seus pecados. Então agora eu não vejo mais ninguém pela sua forma comportamental. Eu sou na vida dessa pessoa a revelação da identidade invisível dela que ela mesma não sabe. Então, independente da forma como ela se comporta, eu sou para ela o testemunho de que não há dúvidas a respeito de quem ela é. Então só tem uma forma dela não desfrutar isso, é se ela recusar. Então o inferno não é para os pecadores, o inferno é para os rebeldes. Porque ninguém vai para o inferno pagar pecado. Porque se o inferno fosse lugar de pagar pecado, o inferno era um lugar nobre. Devo, não nego, pago quanto puder. Então lá no inferno ninguém está pagando pecados, está pagando a sua iniquidade. Mais uma vez, a sua rebeldia. Porque não aceitou o quê? O perdão dos seus pecados. Isso é incrível, né? E, consequentemente, nunca perdoou ninguém. O senhor já foi acusado de ser muito aberto, assim, muito light? Com certeza. Nesse momento ele já está sendo acusado. Aqui, né? Nesse momento... Então, mas eu acho... Mas, sério, eu vejo uma das coisas que fala é quando o Espírito testifica nos nossos corações. E eu ouço o Senhor, e isso no meu coração faz sentido. Não é não na minha mente apenas. Claro. No coração, porque é isso que Cristo fez. Porque na verdade eu não estou te dizendo nada novo. Na verdade é o que estava lá. A gente só está tirando, nós estamos tirando umas pedras que estavam em cima. Os espinhos. Que é o que Jacó fez. Ele só foi lá e tirou as pedras, a água estava lá, ela começou a fluir. Por que isso não é ensinado pra gente? Porque nós estamos de novo valorizando as obras. Porque as obras são convenientes. São as obras que sustentam o sistema, são as obras que realimentam o processo. E isso é contingente, nós vamos ter sempre esse desafio. Você não acha que a vida cristã seria muito mais saudável se fosse pelo menos vista ou tentar ser vista por uma outra ótica, então... uma outra forma? Porque se quando me apresentar a vida cristã eu pudesse escolher as duas formas, sabe, do jeito que eu fui doutrinado e agora uma forma diferente de pensar, consciência e não comportamento, seria interessante para mim, entendeu? Por isso que a Bíblia diz que quando vem o tempo da revelação, vem o Espírito, aquele herdeiro deixa de pensar como um servo e passa a pensar como um filho. Então, as pessoas estão ensinando os filhos a pensarem como servos, porque isso dá emprego para o tutor e não deixa que ele se relacione diretamente com o pai. Então, o emprego do tutor é mantido enquanto o filho pensa como um servo e não sabe que é herdeiro de tudo. Porque ele vai sempre ver em função do quê? Do seu desempenho. Trabalhador e empregado. Então ele nunca vai pensar na forma da natureza, ele vai sempre pensar na forma da ordem. Então vamos supor que eu tenho um problema com o Marcos. Esse problema, ele pode ser de ordem, mas ele não deve nunca ser de natureza. Eu não tenho dúvidas de quem ele é. Mas eu não entendi qual é a diferença aí. Porque de natureza fala da nossa relação, da nossa identidade, de quem nós somos. Então eu não tenho dúvida de quem ele é.
Mas eu tenho questões na forma como ele se comporta. Então agora, uma vez que nós temos certeza da natureza, nós não temos dificuldade de colocar em ordem. Você e seu marido vão ter questões de ordem pro resto da vida. Mas essas questões de ordem não podem lançar dúvidas sobre a sua consciência de natureza. Então cada vez que ele erra, cada vez que ele sai da ordem, você não pode ser para ele a lembrança da dúvida. Você tem que ser para ele a lembrança da certeza. Você é para ele, eu diria, a luz, e vice-versa. a referência para ele poder voltar para o lugar onde ele é. Pois é, é aquela Isso velha não te história. pertence, né? É justamente Por isso. exemplo, uma fonte que a água é limpa, se começar a sair alguma coisa, não é que a fonte ela é sempre limpa. Alguma coisa está errada. Está obstaculando. Está no caminho. Por isso que nessa questão de vida cristã, nós encontramos problemas de natureza com Deus, sendo que teria que ser problemas de ordem. E aí a gente entra em conflito com a gente mesmo. Quando eu vi Cristo, eu encontrei minha família, eu conheci meu pai, conheci meu irmão, conheci minha natureza, pronto. Agora todas as minhas questões são de quê? De ordem. Só que a nossa crise é de natureza. Falando isso de todos os seres humanos? Ou só dos que, de todos os que creem. Não negar? De todos os que creem. O que é crer? Não, é crer. Entender a natureza. Todo aquele que crê é nascido de Deus. Agora, se o cara não crê, ele vai ser condenado porque recusou. Mas não tem dúvida então, que na verdade, o homem é a natureza de Deus. O que faz um perdido não é o seu comportamento. O que faz um perdido é a sua ignorância. Então nós temos que libertar o perdido da ignorância, até para que ele possa ser condenado. Não, mas o perdido não tem a mesma natureza de Deus. Deus não leva em conta os tempos da sua ignorância. Não ensinam, até no seminário isso, me corrija se eu estiver errado, pelo amor de Deus, que nós não somos a mesma natureza de Deus. Não tem como a gente ser da natureza de Deus. Veja. Se nós somos... Principalmente um que não é revelado. Então, é isso que eu estou dizendo. Porque temos iniquidade, porque não pecado. Cremos, porque a semente não germinou. Então a semente que está latente. Agora, quando eu creio, essa semente germina. Uma natureza, ela estabelece um processo. Então, por isso que é o crer. O espírito da fé é crer e também falar. Então agora eu falo segundo creio. Então é esse crer que germina em mim o processo. Amém? Por isso eu vou lá e ensino pro cara. Deus amou você como um filho, Ele já perdoou você, Ele buscou você, Ele acolheu você. Aquele lá na cruz perdoando seus pecados é o nosso irmão. Você crê? Você crê é porque você é filho. Pronto, acabou. Agora é só ajudar um ao outro no processo. Agora é um ao outro ajudar a colocar em ordem o que ainda não está. Sem ter dúvida do quê? Da natureza. Agora o que a gente faz? Você prega uma palavra, o cara crê, aí você mete ele num stand-by, num negócio parecido com o purgatório, em que ele não é. Ele vai ter que se comportar de uma determinada maneira para que, se ele crê o que era, agora ele precisa se comportar de uma determinada maneira para que a gente também crê e depois aceite ele na família. Tá certo. E aí nós eliminamos o quê? A graça. Então, e voltamos para o quê? Para a lei. Para as obras. Deixa eu entender o processo. Quando você chega para alguém, vamos supor que uma coisa bem prática. Você nega Cristo, você expôs o Evangelho. Não, primeiro eu expus para ele. Expõe o Evangelho. Não, você lembra que parte do pressuposto da salvação. É nascido. Aí o cara fala assim, não, eu aceito, é isso que eu quero pra minha vida. É o que acontece. Um abraço. Eu creio. Os meus olhos foram iluminados. É isso, E depois... O que você falaria para alguém que fala, quero ser seu discípulo? Qual que é o que eu faço agora? Nós vamos ajudar ele, como Paulo diz. Tito, meu verdadeiro filho. Agora coloque em ordem o que ainda não está. Então, quando Paulo diz lá, Tito, meu verdadeiro filho, ele resolveu a questão de quê? Natureza. Por isso, eu te deixei aí, para que você coloque em ordem o que ainda não está. Agora é só uma questão de ordem. Cara, aí tem que acompanhar, tem que discipular, tem mas que nunca colocando em dúvida. A hora que ele erra, eu não estou colocando em dúvida. A natureza, e sim a ordem. Porque senão não é fé. A ninguém mais conhecemos segundo Amém. A carne. Tá ótimo. Amém. Eu queria ver A gente queria falar da mesa. Eu queria falar sobre a mesa. Da ceia. Você tem mais alguma coisa pra falar antes de entrar no assunto da mesa? Queria. Porque dentro desse assunto que a gente está falando, quando Jesus... Porque, tá certo. Então, nós aqui somos homens espirituais, mulheres espirituais, tá bom? Tá bom. Amém. Então, quando Jesus está dizendo lá, quando lá em Mateus está dizendo que Jesus entrou no templo. Então, agora nós sabemos que não é no templo lá de Jerusalém, com CEP... Tá? Aquilo lá é a parábola do que Jesus vem fazer na nossa vida. Entrar no templo. Porque o verdadeiro templo somos nós. Então Jesus entra no templo para expulsar do templo
os que compram e os que vendem. E lá em Mateus 14 diz assim, Mateus ou Marcos agora? Depois tem que ver lá, porque tem as duas narrações lá. Mas acho que Pode é Mateus. deixar que o nosso público é bereano. Tá bom. Então diz lá, ele entrou no templo, expulsou os que compravam e que vendiam, e ele não permitia que ninguém carregasse mercadoria no templo. Então por que o amor está se esfriando de quase todos os corações? Porque nós estamos fazendo mercado. Porque as nossas relações estão sendo estabelecidas a partir da remuneração. Então o que nós chamamos hoje de relacionamento afetivo, amoroso, na verdade é um contrato de sociedade onde eu me esforço e me dedico na perspectiva de ser remunerado à altura do meu esforço. E se porventura aquele relacionamento não me remunera, eu estou disposto a trocar ele por outro que me remunera melhor. Então as pessoas fazem isso com a igreja, as pessoas fazem isso com os ministérios, as pessoas fazem isso com as amizades, as pessoas fazem isso com os relacionamentos mais íntimos. Tem uma unidade de valor aí. Pronto. Então nós estamos substituindo valor por preço. A gente acha que valor e preço é a mesma coisa e não são. O preço não é representativo do valor. O preço é substitutivo do valor. É que nem um pintor que fez o quadro dele, meu pai é pintor, ele faz o quadro dele. Se for fazer o preço é o preço de um papel, mais a tinta, mais um suorzinho ali de 1 hora, 2 horas. E desde o momento em que o pintor põe um preço no quadro dele, é porque para ele, pessoalmente, aquele quadro não tem mais valor. Tanto que ele está disposto a ficar sem ele e trocar ele por dinheiro. Exatamente, porque o valor, às vezes o valor pro próprio pintor, assim, vai assim, R$1.000, R$2.000. Nossa, que caro, mas você fez aí... E se aquele quadro realmente o traduzisse, ele não venderia. Porque para ele não tem preço. Não tem preço. Então o reino de Deus é como um homem que comercializava pérolas, até o dia que ele fez seu último negócio. Porque ele trocou tudo que era de preço por alguma coisa que tinha valor. Desse momento para frente ele não tem mais nada para comercializar. Que acha uma pérola, é a parábola. Pronto, né? a pérola. Então ele não tem mais nada para comercializar. Porque tudo que era de vender, ele trocou por aquilo que agora tem valor. A oração não é o preço que eu pago pela salvação de alguém. A oração é o meio pelo qual eu aprendo o valor que aquela pessoa tem para mim. Pausa. Amém? Amém. Por que também que ensina esse lance da ser errado pra gente? Por que a gente valoriza ou espiritualiza tanto os elementos da ceia, que é o pão e o vinho, e a gente esquece do principal elemento, que é a mesa? Pois é, porque, veja, nós colocamos mercadoria no templo. Esse que é o problema. A iniquidade. Então nós tomamos a ceia por direito. O direito da fome. Então, eu tenho fome, eu vou fazer alguma coisa para resolver isso. Se a gente viesse traduzir pecado, o pecado lá no Éden foi traduzido da seguinte forma: a mulher, tendo comido, repartiu com o marido. Então, pecado é comer primeiro e repartir depois. Isso é pecado. Pecado é contemplar o meu próprio interesse e, se der, contemplar o interesse do meu irmão. O que é santidade? Santidade é repartir primeiro e comer depois. Porque ao repartir primeiro, eu entendo que o pão não é meu, o pão é nosso. Esse pão nosso, que agora eu não retenho, mas então reparto. Porque essa é a tradução, essa consciência de que não há nada na minha vida que eu chame de meu. Veja, a igreja primitiva entendeu isso. Não havia nada que eles chamassem de propriamente seu. De alguma forma, né, por influência comercial, nós fomos traduzindo a salvação ou numa coisa individualista ou corporativista. Sendo que salvação é uma questão familiar, relacional. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A ceia era esse momento de família, onde eu reunia todas as pessoas que eu amava, com quem eu tinha relacionamento, e testemunhava minha disposição incondicional de repartir minha vida com ela. É isso que é salvação. Isso é tão forte que quando a Bíblia resume lá toda a mensagem dos apóstolos, lá em Atos, diz assim: com muitas outras palavras, os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então veja, toda a mensagem apostólica foi traduzida nisso: salvai-vos desta geração perversa. Então qual é o problema? A perversidade, a iniquidade, o egoísmo, a cobiça. Paulo escreve: toda a criação está cativa da vaidade. E o salvai-vos? Nós traduzimos o salvai-vos como salva-te. Não, lá não está escrito salva-te. Lá está escrito o quê? Salvai-vos. Salvai-vos. É uns Vós. aos outros. Então a salvação é uma questão relacional, não é individual. Então a mesa traduz isso. Jesus diz: tenho desejado ardentemente comer convosco esse pão. Então o alimento que alimentava Jesus não era o pão,
era o convosco. Então, quando ele diz lá, tem necessidade de passar em Samaria, porque lá ele ia repartir. Todo o contexto ali da mulher samaritana é um contexto de necessidade. Jesus tem necessidade de passar em Samaria, os discípulos foram na cidade comprar comida, a mulher vem no poço buscar água, Jesus aborda a mulher falando que tem sede, depois o discípulo volta pensando que ele tinha comido, e ele disse que já tinha comido, mas uma comida que eles não sabiam, e eles ficaram se perguntando, mas quem foi que trouxe comida para ele? Então é todo um contexto de quê? De fome e sede. Onde, no fim, Jesus nem comeu nem bebeu, mas ficou saciado. Porque a saciedade de Cristo estava na partilha. Então a mesa para Jesus era o momento de compartilhar e não de satisfazer suas necessidades individuais. Paulo, eu li recentemente o livro A Cabana, do William P. Young, e tem uma questão que, assim, o autor lá, ele encontrou Deus, Jesus, Espírito Santo, e aí Deus estava servindo um banquete para ele comer. E ele achou interessante, ele falou assim, mas por que você vai comer comigo se você não precisa comer isso? Aí no livro ele relata que Deus responde que ele vai comer porque a necessidade dele é estar com ele e repartir a comida com ele. Então, não de saciar a mesa, é bem isso que você está falando. Exato. De estar junto, de estar que é essa mudança de entendimento. O Salmo 23 é essa trajetória. A trajetória de uma ovelha que começa celebrando pão e água. Né? Então todo o Salmo 23 é uma ovelha louvando, porque o pasto é verdejante, a água é tranquila, mas ela é encaminhada para uma trajetória de ajuste, de tribulação, de desafio, ela enfrenta os seus temores para ao fim estar numa mesa preparada na presença dos seus adversários. Jesus na noite em que foi traído, ou seja, na noite em que Jesus tinha tudo para comer o seu pão sozinho, ele optou pela partilha. Então, essa mesa preparada na presença dos meus inimigos mostra que agora eu desfruto um lugar íntimo e não um lugar externo, onde eu celebrava apenas o suprimento. Mas agora eu estou dentro de casa e celebro a relação. Não tenho medo de partir pão com aqueles que anteriormente representavam ameaça. Então, o verdadeiro sentido da ceia é pegar e repartir. Com certeza. Antes de comer. Mas aonde? Como que é o versículo, aonde? então? Aí é que tá. Aonde? A gente esquece disso. Aonde é que Jesus pegava e repartia? Na mesa. Na mesa. Na mesa. É onde a mesa que traz a comunhão, não é a ceia. Lá em 1 Coríntios 11, Lucas 22... Ele fala, tendo dado graças... Não, tendo dado graças, partiu e disse, façam isso em memória de mim todas as vezes que comerdes deste pão. Que pão? O pão partido. Quando Jesus pegou lá os 5 pães e 2 peixes, não sobrou um pão inteiro, só sobrou metades de pães. As coisinhas que estão lá a gente não enxerga. Então, né, não é coma o pão, comam deste pão, mas que não é pão. O pão que foi agradecido e partido. Então, o fazer Então, isto é isso? Façam isso, não é comer. Ele diz, façam isso todas as vezes que comerdes. Isso o quê? Repartir? Dar graças e repartir. Toda vez que a gente fizer isso, a gente vai estar lembrando. Os discípulos no caminho de Emaús estavam desapontados com Jesus, porque segundo o que Jesus fazia, eles tinham uma expectativa do que ele seria, tá vendo? De novo, o ser no fim e não no princípio. Então por isso que eles estão frustrados, porque eles colocaram o ser no fim. Segundo o que ele fazia, pensávamos que ele seria. Os caras estão cegos, é isso que cega a gente. Expectativas frustradas, direitos vilipendiados, subtraídos. Certo? Como é que os olhos deles foram iluminados? Quando eles viram Jesus comendo? Não, quando eles viram Jesus repartindo. Mas eu discordo de uma coisa sua, em Atos 17, lá do naufrágio de Paulo. E lá diz assim, que estava todo mundo desanimado, morrendo, não tinha mais nada a fazer. Paulo se levanta no meio de tudo aquilo, pega um pedaço de pão, dá graças e reparte com os seus inimigos. Rapaz, Paulo ali naquele navio era o primeiro que apanhava, o último que falava. De Paulo para cima, todo mundo era inimigo. E ele, no entanto, naquele momento, dá graça, reparte o pão com toda aquela gente. A Bíblia diz lá assim, tendo eles visto isso, recobrou-se-lhes o ânimo e eles comeram. Ora, na lógica humana seria, eles comeram e por isso recobraram o ânimo. Não, lá diz que eles recobraram o ânimo e comeram. Porque eles viram um inimigo partindo o pão com eles. É isso que vai recobrar o ânimo das pessoas, de modo que elas possam comer pão e não veneno. A Bíblia diz que o pão comido às escondidas, ele é saboroso na boca, mas é veneno no estômago. Por isso que Paulo está dizendo, as nossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque nós estamos reunindo para comer. E no fim as pessoas ficam fracas, doentes e moribundas.
porque cada um come apressadamente o seu próprio pão. Então Paulo diz, da próxima vez que vocês se reunirem, que não seja para comer, ou por acaso vocês não têm casa para comer. Da próxima vez que vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. O que você acha, Paulinho, disso tudo? Por que você faz isso comigo? Eu acho que... Toda vez que a gente acaba, eu pergunto pra ele, pra fazer o fechamento final. Eu acho que na próxima ceia a gente vai lembrar disso, com certeza. Com certeza. Várias coisas. Ô, Vossa Excelência, eu não entendi por que você fez a mesa tão sacra. Não é de sacra. fazer e repartir na mesa. Você frisou ainda, Na na mesa. mesa no sentido simbólico. No sentido Isso é um perigo. Partilha. Isso é um perigo da gente tira a sacralidade dos elementos e coloca na mesa, né? Não adianta Não, porque eu já ouvi isso, Vossa Excelência. Eu assustei, porque eu achei que você tivesse esse pensamento. Não, ele tá falando porque mesa a conceito. ceia tem que ser servida na mesa. A mesa proporciona. Tudo bem. Deixa eu esclarecer. Não, eu O sou Ziel- muito o Ziel tradicional, expõe vamos isso. deixar claro aí. Ziel Machado, deve ser de outras pessoas também, a gente ouviu que a mesa, sacralizaram tudo, mas esqueceram da mesa. Que, assim, não que tudo tem que ser sacralizado, mas a mesa é como você sentar ao redor, a comunhão ali, o repartir do pão. Significado Nós do estamos em momento. volta de uma mesa aqui. Como tudo, né? Pois Como é. deveria. O homem bem-aventurado é aquele que verá os seus filhos como rebentos da oliveira sentados ao redor da mesa. Então a mesa no sentido bem. de ser um lugar comum da família. Deveria, Tá bom, né? gente. É, um lugar comum da Eu família. tô com muita dor no coração de falar isso, mas a gente tem que terminar. Esse é daqueles podcasts pra ouvir muitas vezes, Eu eu, quero tenho ouvir, hein? certeza Eu quero disso. Tem como você A gente colocar vai ter que logo no ar, ruminar. eu quero ouvir. E a gente tem que agradecer ao Paulo Júnior, obrigado. É um privilégio. Ele acabou de sair de uma palestra lá, falando que todo mundo sentou aqui com a gente tem que poupar ele também, né? Pra, Não, pra ter poupar energia. não é de Cristo. Dividir ele, né? Dividi-lo. Ele se dividiu por nós e por vocês ouvintes. Muito bem, obrigado, Paulo. Valeu, obrigado, muito bom. MV, Marquinhos. Desculpa, Paulinho, Dri. pra gente não ter deixado você quase falar. O Não, Paulinho ficava tudo bem, eu tô levantando o dedo. acostumado, eu sou tímido, eu não consigo entrar muito no meio da conversa. Que isso, gente. Mas Obrigado. legal, eu fui muito edificado mesmo aqui. Aleluia, Que Deus Paulo, abençoe. Obrigado. Eu Valeu, me viu, sinto, Paulo? assim, privilegiado de ter participado disso aqui com você. Então, e pra aqueles que estão ouvindo, talvez você vai pensar, nossa, esse cara é um monstro, assim, teólogo. Não, ele é uma pessoa, gente boa pra caramba, senta com a gente, um pastor. Se o pessoal que está ouvindo a gente quiser saber um pouco mais sobre você ou quiser entrar em contato, será que Bom, você pode tem deixar? o site do Ministério que a gente está ligado lá, que é o www.saldaterra.org.br. Aí lá a gente vai ter contato, tem muitas outras coisas sendo Ok. compartilhadas lá, tá bom? Ok, Tá, joia. valeu, viu? Muito Valeu, obrigado.